Boa noite a todos e todas, encarnados e desencarnados que vieram conosco para atendimento na noite. Hoje nosso tema é falar de esperança e bom ânimo. E aí eu pergunto para vocês se sentem durante a passagem pela Terra com esperança e bom ânimo? É sempre que a gente se encontra assim, com esperança e bom ânimo? Não, né? Na Terra a gente faz um processo de navegação. Ora estamos bem e ora não tão bem como gostaríamos. E aí eu vou trazer aqui, essa última. Eu vou trazer aqui o que Jesus orienta para nós, para falarmos de esperança, falarmos de bom ânimo, com o material que nós vamos trazer a respeito do apóstolo Bartolomeu. Alguém já leu ou já estudou a vida de Bartolomeu? Não? Bartolomeu, ele era um espírito, eu acho que você tem que dar isso. Deixa eu colocar assim para facilitar para mim aqui. Bartolomeu era um apóstolo de Jesus e um espírito que sempre tinha uma posição de tristeza e tinha um semblante fechado, carregado. Desde tenra idade ele já era muito introspectivo. Ele não era de relacionamento interpessoal, ele já era mais reservado e sempre se via ouvindo atentamente o evangelho de Jesus, mas ele não conseguia sorrir. Ele sempre estava acabrunhado, com o semblante triste, e Jesus, percebendo isso em Bartolomeu, cada vez que ele observava, ele via que ele se distanciava dos outros 11 apóstolos, pela questão da postura, tanto do que assemelhava a imagem, né, no sentido de projetar uma imagem emocionalmente acabrunhada e pensamentos pesados, fazendo com que Jesus tivesse um olhar de compaixão para Bartolomeu. Como Bartolomeu era muito dedicado às obras do Cristo, ele estudava muito cada passagem, cada orientação, Jesus começou a observar nele que tinha algo de vidas passadas que o trazia com um semblante pesado. E aí ele tinha recentemente, recentemente na história, perdido a mãe. E ele narrava a dor que era perder um parente tão querido, tão próximo, e ele se sentia angustiado pela perda, mas antes mesmo da passagem da mãe para o plano espiritual, ele já não agradava-se e nem se contentava com tudo aquilo que ele vivia. Jesus, observando sua postura, começa a explicar para Bartolomeu que mesmo ele estando em meditação profunda, olhando para dentro e não encontrando respostas da sua tristeza aparente, era necessário que observasse não só a vida atual que tinha. Era necessário regredir ao passado, mesmo que não soubesse as causas desse passado, para ressignificar essas emoções que ele carregava. E Jesus, nesse momento, que faz uma reflexão com Bartolomeu, que as dores da alma, elas se enraizam de vidas passadas ou de vidas presentes, começa uma narrativa com Bartolomeu. E aí começa esse diálogo. Bartolomeu explicava para Jesus que ele não sabia de onde vinha a profunda tristeza. E aí eu faço uma pausa, um parêntese. A gente conhece alguém que se vê envolvido de profunda tristeza na Terra? A gente sempre conhece alguém ou a gente mesmo se acomete disso. Em algum momento a gente passa por situações de tristeza. Em algum momento nós nos sentimos ansiosos, depressivos, acabrunhados, como foi Bartolomeu. E o exemplo de Jesus é para nós. E aí Bartolomeu fala para Jesus: Jesus, eu sinto um vazio na alma. Não sei explicar, dói. É como se eu estivesse faltando algo em mim, que eu não sei onde encontrar a completude para me preencher. E aí ele vai fazendo a narrativa mais profunda das percepções sobre o mundo, sobre a vida na Terra. E ele fala: por que existe a aparente vitória do crime? E aí nessa fala, ele está dizendo ali das negociações nos templos. Eles barganhavam animais, tinham trocas e escambos de moedas, ali se compravam escravos,
E ele achava aquilo muito ruim. E ele narra, isso é um crime, fazer, né, mercado, fazer escambo no templo. E isso acontece e ninguém é punido. E ele ficava muito chateado com isso. E aí ele continuava. Os grandes mercadores do templo são aqueles que jogam ambições cada vez querendo mais. Mais poder e mais moedas. Querendo deter o material, querendo deter a posse do ouro. E aí ele continua. E nós, além desses mercadores que tanto fazem contra a humanidade, e nós que colhemos tantos desenganos, confiamos em pessoas aparentemente boas e que mais tarde nos decepcionam. E a gente vive isso na Terra até hoje. Às vezes a gente deposita uma expectativa muito grande em alguém e esse alguém não é retributivo. Ou não é compatível com essa energia de bondade que a gente dá. Bartolomeu falava de passagem de desengano. E aí ele fala, Jesus, por que o meu coração está abafado e eu sinto angústia e dor? E Jesus olhando, né, de uma forma muito amorosa para Bartolomeu, serenamente sorri e começa a explicação das dores da alma que valem para nós, que valem para 2025 anos depois. Ele começa, Bartolomeu, a doutrina de nosso Pai que está nos céus é levar a boa nova e o evangelho. E eu, Bartolomeu, sou o mensageiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então ele começa a explicar que para chegar a Deus, necessário se fizesse aplicar os ensinamentos do Evangelho, que é a lei de amor. E nessa lei de amor que Jesus nos trazia, ele já nos traz a esperança de dia melhor, quando ele fala, conserva, pois, a esperança em dias melhores, face aos ensinamentos e conquistas. E aí aqui eu faço uma pausa. O que seriam esses ensinamentos e conquistas? É tudo aquilo que durante uma encarnação, do berço ao túmulo, lentamente, a gente vai absorvendo partículas de conhecimento. Essas partículas vêm através de uma palestra espírita, de um tratamento espiritual, de um aconselhamento com algum terapeuta que possa nos assistir, de um familiar que tem mais sabedoria, de amigos fraternos que a vida nos coloca. Então a vida do berço ao túmulo, ela é carregada de mensageiros que são os ensinamentos que a gente vai recebendo em doses homeopáticas. A gente recebe micropartículas de conhecimento para sair daqui melhor do que quando chegamos. Mas para isso acontecer, é necessário que nós hajamos como Bartolomeu, desenvolvendo a compreensão de que as grandes virtudes não são deste mundo. A toda a nossa percepção de receber, muitas vezes a gente espera que aconteça aqui, na crosta terrestre, eu preciso receber o que eu plantei. E não é assim. A espiritualidade superior já nos diz que o reino de Deus não é desse mundo. Que a colheita, ela inicia a partir do processo que a gente tem mérito. E às vezes a gente tem mérito do meio para o fim da caminhada. E às vezes a gente tem mérito só no fim. Ou a gente passa a ter mérito quando parte do plano material para o plano espiritual. Por isso que a ansiedade é muito ruim quando a gente vai estudar, por exemplo, a obra Ação e Reação de Chico Xavier, quando o espírito diz lá, nossa, eu estou precisando voltar para a Terra e encontrar meu filho. Eu desvirtuei a vida dele a ponto dele se tornar sádico e ganancioso. E ele fez-se perder muitas pessoas por sua ganância e orgulho. E aí o plano espiritual falou assim, minha irmã, quando estiveste na Terra, entendemos que você estava investida do véu da ignorância. Mas agora que você está no mundo espiritual, necessário se faz preparar-te para retornar com seu filho em condição de miséria. E por que ela precisava voltar miserável? Porque ela foi riquíssima e muito orgulhosa e gananciosa. E nesse orgulho e nessa ganância, ela desvirtua o filho. E aí ela pede para retornar do mundo espiritual para o material, mas a espiritualidade fala que era necessário preparação para o reencarne.
e que os engenheiros siderais cuidariam disso nos próximos 300 anos. Ela precisaria de 300 anos de preparação para não falir na prova novamente como mãe do espírito que foi desvirtuado. E ela, não, mas eu preciso ser rápida, eu tenho que voltar em no máximo 10 anos. Ele, 300 é o mínimo necessário. E o espírito que acompanha essa mulher, ela fica muito triste, ela chora, ela fala que vai demorar, e ele fala, minha irmã, tu estiveste nesta mesma condição 500 anos anteriormente, não se preparaste e faliste na prova, não pode correr o erro de falir de novo, por isso é necessário o tempo da preparação. E eu gosto de explicar isso, porque quando a gente está do lado do plano espiritual, a gente quer voltar. E quando a gente está aqui, a gente fala assim, nossa, eu preciso descansar. A encarnação é muito pesada, estou cansada, trabalhei demais. Quando está daqui, a gente sempre vislumbra o descanso, que não é real. Ninguém descansa após o desencarne. A gente se refaz e começa de novo o trabalho da lei de progresso, que é novamente se preparar para novamente retornar. E por que a gente vai fazer isso inúmeras vezes? Pela condição que a gente se encontra, inclusive no planeta Terra. É um segundo nível evolutivo que perpassa, né? Ele passa do mundo de provas, primeiro primitivo, provas e expiações, caminhando para a regeneração. Então, como a gente ainda está bem no início da evolução, é necessário que a gente vá e vem inúmeras vezes, que faz parte do processo que Deus nos deu para nos melhorarmos. Até aí, gente, está claro? Tá. Continuando, Jesus fala para Bartolomeu. Bartolomeu trabalha com fé, ânimo e entusiasmo, pois após o árduo dia de esforço, ver-se-á a sua recompensa. Jesus estava repetindo a máxima que a recompensa só é dada para quem trabalha. Então ele cita aqui a lei do trabalho. E esse esforço, lei de trabalho, não é esforço só físico, não. Não é só esforço material. É o esforço que a gente faz de dominar as próprias más inclinações. Se eu sou usuária de álcool, se eu sou usuária de droga, se eu sou usuária de excesso de alimentos, se eu sou usuária de medicações diversas, porque faço uso de todo tipo de medicação, eu preciso dominar o quê? O que causa a minha instabilidade psíquica e emocional que reflete no corpo. Para isso, eu vou ter que me educar em espírito, senão meu corpo não reage. E a espiritualidade nos explica que a recompensa é o domínio das más inclinações. E as más inclinações sempre são aquilo que nos dói mais. Pode ser um relacionamento familiar conturbado, pode ser um relacionamento afetivo conturbado, pode ser um trabalho que sempre é muito difícil relacionar com o chefe, muito difícil relacionar com os colegas, o ambiente é hostil para mim, eu percebo como duro, pesado. Então, se eu percebo, automaticamente é ali que está o domínio da minha má inclinação. Porque quanto mais eu sofro ou reclamo, eu mais me mantenho na mesma situação. Significa dizer que toda vez que a gente reclama, eu sempre digo isso, a gente fica na situação até parar de reclamar. E isso pode levar uma década, um século ou um milênio. Depende de cada um na consciência que carrega. E aí Jesus, continuando, ele narra, o evangelho há de florescer lentamente nas almas das criaturas, antes de frutificar em todos os povos. Isso aqui é uma frase que Jesus traz e Dr. Bezerra de Menezes reforça. Ele fala que para a gente transformar o nosso mundo, necessário se faz primeiro transformar a nós mesmos. Ele fala, eu melhorei meu mundo, por isso eu consegui transformar o mundo para um mundo melhor. Porque ele fala, quando eu me promovo a transformação, eu contagio positivamente os que estão à minha volta. E aí ele ainda fala que é importante que a gente plante a nossa semente de forma individual, para que lentamente ela permeie o coletivo. Nenhuma mudança, ele ainda fala, é drástica, extrema. Nenhum fruto amadurece da noite para o dia. O processo de amadurecimento é lento. Se para o fruto é assim, por que não sereis com os homens?
Processo de maturação é tão lento quanto de um fruto. E para isso acontecer, necessário se faz a reflexão íntima. É por isso que a doutrina espírita fala tanto da reforma. Que a reforma é minha para comigo mesma. Eu não consigo mudar meu pai, nem meu filho, nem meu marido. Eu só consigo mudar eu mesma. E se a reforma é minha e íntima, automaticamente, se eu planto a semente de mudança, alguém percebe, vê o meu exemplo e se contagia. E é assim, lentamente, partícula por partícula, que a gente vai conseguindo mudar o planeta Terra. E aí ele fala mais: venho de meu Pai cheio de fortaleza e ânimo. A mensagem de bom ânimo já fala que Jesus vem cheio de fortaleza e ânimo. Além disso, confiança, né? E minha mensagem há de proporcionar grande júbilo quanto aos que receberem de coração. Então a mensagem dele era não se prender e não se apegar às coisas da terra, mas se observar as questões do céu, porque o tesouro do céu, ele não se corrompe. Ele estará disponível eternamente para todos que estiverem recebendo os ensinamentos do Evangelho de coração. E a proposta de Jesus é: não semeie e plante só dinheiro material, porque essas larvas e as traças vão consumir. Cuidado, observem aquilo que é eterno, que é indefinidamente contínuo. E após longo silêncio, Bartolomeu, ouvindo tudo isso que Jesus fala do ânimo, da esperança, do entusiasmo, ele prossegue com a síntese final. Bartolomeu, a vida na terra é estrada pedregosa. E ela é para muitos de nós, se não for para todos. Porque a terra é uma escola, ela é um hospital, e aqui é que a gente passa as provas mais dolorosas. Na erraticidade, a gente toma ciência. Aqui a gente vive a prova. Então, prova, escola, terra, é tudo junto. E hospital, porque a gente vem doente, está muitas vezes debilitado da mente, das emoções ou do corpo físico, e procura ajuda para se tratar, para sair daqui melhor do que quando chegou. E para acontecer isso, nesse processo de escola como planeta, nós vamos precisar entender que a luta é dia após dia. E aí Jesus fala: não tente viver a luta de uma vez só. Viva um dia de cada vez. Viva hoje, viva amanhã e assim sucessivamente. E aí eu achei bem interessante o que eu vou falar agora, porque isso é complemento de uma obra literária que fala de física quântica. Ele fala que quando a gente estiver muito angustiado, muito cansado das mazelas que a vida traz, das situações, dos convívios, das dificuldades, das perturbações, necessário se faz observar que as horas primeiras da manhã, antes do sol sair, ele se refere às primeiras horas da manhã. Virou o relógio à meia-noite, começa a correr as primeiras horas da manhã. A partir da meia-noite, essas horas de repouso para a alma cansada é o momento que a gente pode rogar a assistência dos espíritos crísticos para fazer uma faxina em nossa mente e em nossos corações. Ele narra em uma das obras que o horário mais recomendado, depois trago para vocês essa parte da física quântica, que às 3 da manhã, legiões de anjos vêm no planeta faxinar o que a gente pensou durante o dia. E é coletado, se pudesse mensurar em peso, toneladas de lixo astral que a gente mesmo cria, projeta e dissipa no ambiente astral da Terra. E aí esses faxineiros astrais fazem esse trabalho de recolhimento dos miasmas que a gente criou, que a gente provocou, e ali, se nós rogarmos, a gente recebe uma faxina junto com o recolhimento dos lixos coletivos da humanidade. Por que é essa hora? Porque é a hora que a maioria, não a totalidade, encontra-se em repouso. Se a maioria encontra-se em repouso, mas não todos, significa dizer que todos que estão em estado de repouso estão fora do corpo, porque estão desdobrados. Ao desdobrarem, é mais fácil fazer a limpeza espiritual daquele que está em desdobramento durante o sono. É por isso que esse é o horário determinado pela legião de espíritos chamadas Pleiades de Luz,
além relacionada às esferas crísticas do espaço. E Jesus, ele direciona e contempla uma missão direcionada a esse serviço de assistência a nós. E aí ele fala, mas ouça-me bem, estando na atividade ou no descanso físico, sempre haverá oportunidade de leve ação, quer seja uma prece, uma palavra humilde, uma boa intenção. Então ele está dizendo para nós aqui que independente de onde a gente se encontre, sempre haverá alguém que precisa de uma prece, de uma boa intenção projetada por nós e também de uma palavra de consolo e humildade. E essas pessoas, elas nos chegam de surpresa. Quando a gente menos espera, a gente é tocado ou abordado por alguém que precisa de um socorro nosso. E a ação desse socorro só depende de nós. E essa ação, gente, por mais interessante que vocês percebam, ela nem sempre alguém vai lá na porta e bate na porta. A pessoa vem na nossa mente. Você lembra da pessoa e fala, nossa, tem tanto tempo que eu não a vejo. Nossa, quantos anos eu não falo com essa pessoa, e ela vem projetada na sua mente. Esse é o momento da aplicação do evangelho. Se lembrei, logo rogo e faço assistência, porque essa pessoa precisa de suporte espiritual, e eu que estou lembrando tenho condição de doação de fluido. Então todos vamos receber intuição telepática de alguém que precisa de socorro e ajuda. E do mesmo jeito, alguém vai lembrar de nós quando a gente estiver precisando de ajuda e socorro na mesma assistência espiritual. O universo, ele é cíclico. A gente ajuda e é ajudado. A gente recebe e também doa. O processo é causa e efeito o tempo todo. Dar e receber o tempo todo. E a gente entendendo esse mecanismo energético, a gente ajuda o planeta e se ajuda na evolução. E aí, Jesus dá os últimos conselhos finais. Ele fala, semeemos, pois, as suas bênçãos sacrossantas, se referindo a Deus, enquanto mensageiro para Bartolomeu. Silencia sempre, Bartolomeu, vale para nós, a ofensa e a calúnia que te fizeram. Se te agrediu, cala-te. Exercício muito forte de humildade e resignação que poucos de nós temos. Normalmente a gente retruca, a gente questiona. E ele fala, silencia a ofensa, que ela se há de romper por si só. Continuando, ele fala, ora constantemente, porque ele se remete ao orar e vigiai. Atente-se ao orar e vigiar, para não ser pego em armadilhas do astral de espíritos sofredores. E esses espíritos sofredores nem sempre são aqueles que eu acho que são. Normalmente funciona assim. O espírito que muitas vezes quer me atingir, ele não vem diretamente me atacar. Ele procura alguém que eu gosto muito, cria uma situação de conturbação para essa pessoa se irritar comigo e eu sofrer. As tramas do astral nem sempre nos atacam diretamente, elas atacam os próximos a nós, para que nós recebamos dor daquele que a gente ama. Porque eles são influenciados, assim como nós somos também. E esse processo de influenciação está lá no livro Orai e Vigiai, que narra toda uma trama astral articulada por espíritos sofredores, quando a gente não está na sintonia da oração. E aí ele continua, para orar e vigiar, vigia a sua casa mental. Cuidado com o que pensas, porque nem sempre o pensamento é seu. Muitas vezes o pensamento é de outro que nos sugere. E Chico Xavier e Allan Kardec, na obra Livro dos Espíritos, questão 469, é questionado. Os espíritos influenciam o que a gente pensa? A resposta é, de ordinário, são eles que vos dirigem. Muito mais do que pensais e sabeis. Se isso está lá em Kardec 469, dizendo que a gente recebe sugestão todo dia, de dia e de noite, o tempo todo, a casa mental tem que ser um templo blindado para que a gente saiba o que é meu e o que é sugerido que não é meu. Aquilo que não é meu é o que eu causo em mim estranheza. Falo, mas eu não penso assim, eu não sou assim, então não é meu, é sugerido. E aí a gente tem que começar a fazer discernimento com filtros
do que vem de fora para mim e do que é meu de verdade. E esse é um exercício lento e gradativo de autoconhecimento, determinado e dito com muita claridade por Sócrates. 5.000 anos quase ele já falava de conhece-te a ti mesmo. E por fim ele fala, domina suas emoções como a gente domina um cavalo solto correndo no pasto. Segura as rédeas da sua própria emoção. Ponha cabresto nas suas más tendências e nos seus impulsos, de pensar, falar e agir. Esse cabresto, gente, é algo bem difícil. Por quê? Porque no impulso da raiva a gente reage. Pisou no meu pé, eu quero descontar no automático. É assim que a gente age sem ver, porque a gente foi criado para se defender com reações. E aí o Evangelho fala, vamos ter que desconstruir o aprendizado, e ressignificar que dominar o cavalo louco dentro de nós é garantir plena paz interior. É fazer o que Buda dizia, se aquilo que dizem de mim não é verdade, já não me afeta. Se não é meu, não é verdade, não pode me afetar. E ter domínio da não afetação. O desafio está em a gente ouvir e não internalizar como meu. Simplesmente devolver vibratoriamente de que o outro pensa é problema do outro, não meu. E aí eu já me blindo de um campo energético muito mais perigoso de cair em tramas e armadilhas astrais. E aí ele cita, nessa parte final aqui, as causas que promovem as dores e aflições na terra e fala para Bartolomeu, o que causa as dores é a ganância, o orgulho, o egoísmo. O que causa a perturbação do homem é a falta de clareza que ele tem que retificar as faltas cometidas do passado e de agora. Às vezes a gente passa por situações que a gente adia, procrastina a reparação de falta. E ele fala, não faça isso, corrija as retificações agora para ter amanhã um dia de vida melhor. Um momento mais sublimado. E muitos caminham na cegueira da ignorância, com pensamentos fúteis ou inúteis e esquece da sementeira do bem e do progresso. A pessoa fica presa na posse do ter e esquece do ser. Aí eu preciso disso. Eu não vivo sem 5 relógios, 10 bolsas. E eu vou trabalhar para conseguir, arduamente. Eu preciso. Aí eu fico ligada no ter e deixo de ser. Se eu me ligo muito no ter, logo eu fico na cegueira da ignorância espiritual. Porque quando eu saio da crosta, eu serei de alguma forma cobrada pela consciência do tempo que foi dado a mim. E eu vou precisar fazer a prestação de contas do tempo que eu ganhei. Quantos anos eu tive, quanto tempo eu utilizei a serviço da minha própria luz e do progresso. Sendo assim, Bartolomeu ouviu as explicações de Jesus e finalizou. Quanto júbilo me traz... Isso Bartolomeu narrando para Jesus, Quanto júbilo me traz ouvir os seus ensinamentos, mestre. E ele fala isso com cânticos de alegria e de bem-aventurança, dizendo que todas as palavras que Jesus trouxe para ele era como um grande sopro regenerador, que aliviou seu coração. E naquele momento, sentado à pedra, Jesus toca na mão de Bartolomeu, que pela primeira vez na vida sorri. Bartolomeu era um senhor de idade. Era a primeira vez que ele sorria para Jesus dizendo, aquela dor, a fadiga, o vazio que eu carregava, não mais se faz presente no meu coração. O seu sopro de orientação divina me regenerou. E através da sua regeneração, mestre, eu começo a viver com júbilo e alegria, pois todas essas atitudes mentais que o Senhor me orientaste, a partir de agora farão presentes em minha vida dia após dia. E juntos se abraçaram e Bartolomeu disse, Jesus, muito obrigado por tudo que me fizeste. E Jesus, como um gesto de grande amor e fraternidade, eleva o pensamento ao alto, abre os braços e diz a Deus, Pai, tu fizeste-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu saiba levar o amor, como Francisco de Assis me disse e nos disse. E é por isso, Pai, que sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. E ninguém irá a ti, senão através de mim.
Muita paz a todos, que todos saiam muitíssimo melhores, iluminados, esclarecidos, e que o exemplo de Bartolomeu seja internalizado por nós na medida certa, na proporção certa, para que nós sejamos alegres, jubilosos, esperançosos e carreguemos bom ânimo nas provas que a vida nos coloca. Gratidão. Obrigada.